Oi, turminha! Como vocês estão? Sabemos que os meios de transporte terrestre passaram por constantes modificações e evoluções. Em cada época na história, um passo era dado rumo à melhoria e eficiência desses meios devido à sua importância para as questões que envolvem o avanço e o desenvolvimento da humanidade. Vocês já imaginaram se tivessem que ir a alguma cidade ou país muito distante e que o único jeito de chegar fosse a pé? Isso até pode acontecer dependendo da localização, porém, na maioria das vezes é bastante complicado, não é mesmo? Hoje vamos aprender sobre os primeiros meios de transporte utilizados pela humanidade. Vocês já pensaram sobre eles? Vamos conhecer? O programa vai começar! Fala, galerinha! Estão gostando da nossa série Profissões? Empolgante! Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais da profissão de advogado ou advogada. Fica ligadinho aí, pega o seu caderninho, anota o que você achar interessante. E vamos conhecer um pouquinho mais dessa profissão tão interessante e legal. Oi, crianças, tudo bem? Meu nome é Arícia e eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha profissão. Já perguntaram pra vocês o que você quer ser quando crescer? É claro! Eu ouvi muitas vezes essa pergunta e eu já quis ser historiadora, teóloga, professora, policial, veterinária, física... Várias profissões. Sabe o que eu decidi? Eu decidi não seguir nenhuma dessas profissões que eu falei pra vocês. É isso mesmo, tá tudo bem mudar. Mas aí a pergunta que fica é: Arícia, qual que é a sua profissão então? Eu te conto, eu sou advogada. Não é possível isso, né? Não é possível. Isso mesmo, advogada. O que você precisa pra ser advogada? Bom, primeiro você vai precisar fazer uma faculdade de Direito. E ela dura 5 anos. Depois que você fizer a faculdade de Direito, lá no finalzinho dela ou depois, você vai fazer uma prova que chama Exame da OAB e acontece no Brasil todo. E aí, passando nessa prova, você recebe a sua carteira da OAB, vermelhinha, que nem essa daqui que eu tô te mostrando, tá vendo? E você vai poder ser advogado. Mas além disso, quais características um bom advogado ou advogada tem? Você precisa gostar de gente. Você gosta de brincar com um monte de gente? Gosta de festa? Gosta de estar sempre com seus amigos? Então talvez você possa seguir nesse caminho de ser advogado. Porque a gente precisa estar sempre em contato com pessoas. A gente precisa ser paciente, precisa ouvir, precisa ser firme quando necessário. Além disso, é muito importante gostar de ler. Tá vendo aqui que eu tenho vários livros? E não são só de direito, não. É muito importante gostar de ler. Pra tudo, na verdade, né? Mas pro direito é muito importante, porque isso te ajuda a ter um bom português, que ajuda na sua profissão. Além disso, é importante gostar de estudar. E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Principalmente com direito, em qualquer profissão, mas principalmente sendo advogado e com direito, você vai ter que sempre estudar, mesmo depois de ter acabado a faculdade. Então, ó, sempre caderninho na mão, estojo, computador para você estudar. E é isso. Eu estudei depois que eu terminei a faculdade e estou estudando ainda. Eu faço um curso que chama pós-graduação, que é depois da faculdade, Direito Civil e Empresarial. O direito ele tem várias áreas. Tem, por exemplo, o direito eleitoral, que ele cuida das eleições. Quando tem prefeito, presidente, as escolhas, o direito eleitoral cuida dessa área. Tem o direito penal, que ele cuida principalmente dos crimes. Ladrão! 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 E a gente tem também o direito civil e empresarial, por exemplo, que é o que eu trabalho. Nossa, isso é civil e empresarial. Palavras que não dá pra entender. Você vai me entender.
Sabe o que é direito civil? Por exemplo, o direito civil ele cuida desde quando a pessoa tá lá na barriguinha da mamãe até quando a pessoa morre. Quer ver um exemplo? Quando você nasceu e você teve o seu nome registrado, o meu Arícia e o meu sobrenome, isso faz parte do direito civil. Quando você empresta para um coleguinha um lápis, esse ato de emprestar faz parte do que é estudado no direito civil. Quando alguém da sua família compra e vende uma casa, um apartamento, um carro, isso faz parte do direito civil. Ele engloba toda a nossa vida. E a gente tem o direito empresarial, que cuida das empresas. É com isso que eu trabalho. Você já sabe a área que eu trabalho, mas como é o meu trabalho? O meu trabalho é ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas. Elas têm algum problema na área, a gente resolve conversando, às vezes elas têm uma dúvida só, ou tem um problema com alguma outra pessoa nessa área, e aí a gente vai tentar resolver na conversa, porque tudo a gente resolve primeiro na conversa, né? E depois a gente, se não conseguir resolver com a conversa, com o diálogo, a gente entra com um processo e a gente pede ajuda para o juiz resolver a questão. Muito legal, não é mesmo? Eu adoro o que eu trabalho. Você pode gostar também, pode ser que seja a profissão que você siga. Sabe por quê? Porque o que eu mais gosto na minha profissão é ajudar as pessoas a ficarem mais felizes, a ficarem mais em paz, a resolverem os problemas que elas têm, a se prevenirem de problemas. É muito gratificante terminar o dia e ver que eu consegui ajudar uma pessoa. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente teve uma conversa curtinha aqui, mas eu tô à disposição para conversar mais com vocês, para quem quiser saber mais sobre advogado ou advogada, ou sobre o direito e outras profissões que a gente pode ter com essa área. Um beijo grande para você, obrigada Fanny pelo convite e a gente se vê aí, você pode me encontrar. Beijo grande! Olá pessoal, tudo bem? E aí, brincaram bastante com a sacola surpresa? Qual das três vocês gostaram mais? A sacola das letras e dos bichinhos? A sacola das formas geométricas? Ou a sacola com os objetos? Pensaram bastante do que são feitos os objetos? O que acontece com esse material depois que a gente usa? Pesquisaram bastante? Ah, eu tenho certeza que sim. É muito divertido, não é? E dá para brincar de várias maneiras diferentes. É só trocar os objetos e sempre será um desafio. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa atividade. Chamei meu companheirinho de aventuras para me ajudar nessa tarefa. Nós vamos escolher alguns objetos que estavam lá na sacola surpresa e eu vou pedir para o Arthur desenhar e escrever o nome desses objetos. Como eu expliquei para vocês, de um lado, nós trabalhamos essa percepção de que as palavras são formadas por pedacinhos, mas a gente que já cresceu chama de quê? De sílaba. Do outro lado, nós trabalhamos brincadeiras que mostram que as letras têm nome e as letras têm som, e que o nome da letra não é muitas vezes o som que ela faz. E tem algumas letras que fazem mais de um som. Muita coisa para aprender, não é mesmo? Lembra que eu falei que quanto menor a criança, maior o papel que ela vai escrever? Por isso, eu não usei o espaço do caderno de atividades, mesmo porque é um caderno de orientação. Eu só quero lembrar uma coisa para vocês. Valorizem bastante a escrita das crianças. Aquela escrita que ela faz ali. Por mais que você veja que ela não é uma escrita convencional, aquilo que ela colocou no papel é o que ela está pensando. E se a gente quer conservar os pensamentos da criança, a gente tem que valorizar. E aos poucos, por meio de brincadeiras, jogos e muita diversão, nós vamos provocando pensamentos e a criança a cada dia vai se aproximando mais dessa escrita convencional que nós conhecemos.
Isso mesmo, o adulto que vai interagir ali com a criança, ele precisa ter o quê? Boas perguntas para a criança, perguntas que fazem pensar, que movimentem os pensamentos. Por isso, eu deixo uma última dica para a atividade de hoje. Procurem brincadeiras que provoquem os pensamentos, brincadeiras que façam o cérebro pensar muitas coisas em relação à leitura e à escrita. A criança da educação infantil, ela aprende assim, por meio das interações, das experiências, das brincadeiras. Arthur, escolhe 6 objetos para você desenhar. Bolinha de gude, o que mais? A pecinha de madeira, Lego, o que mais? Escolhe mais um, Arthur. Desses objetos que você escolheu, qual é o maior? Colher? Qual é o menor? Esse é o menor? O dado, muito bem. Vamos desenhar cada um desses objetos da nossa brincadeira em um pedacinho da folha? Vamos lá? Deixa eu ver se eu entendi. Esse aqui é você segurando a sua bolinha de gude. E aqui são os objetos: bolinha, Lego, dado, pecinha, escova e colher. Isso, Arthur? Sim. Ali estão os objetos e aqui tem uma folha com um lápis. Vamos escrever o nome dos objetos que estavam dentro da sacola surpresa? Qual o primeiro? Bolinha, né? Bolinha. Agora qual eu faço? Bolinha. Qual é o bolinha? É o I? E qual eu faço? Não sei, qual que você acha que é? Então, com mais um. Será? Bolinha de gude. De novo, vai, bem devagarinho. Bolinha. Muito bem. Agora escreve aqui pra mim, Lego. Como se escreve com quadrado? Não sei. É com quadrado ou com letras? Com letras. Que palavra que você vai escrever? Lê pra mim. Lego. Muito bem. Qual a próxima palavra? Mas eu não sei escrever. Faz do seu jeitinho. Ah. Como? Ah. Deixa eu ver. Lê pra mim. Dado. Muito bem. Qual a próxima palavra? Escova. Quantos são? Vamos lá. Escova. Tá, então escreve do seu jeitinho. Tá bom? O I. Como faz o I? Assim? Isso. O. Qual que vai? Assim. Que letra que vai? Lê pra mim. Escova. Muito bem. Colher. Colher, tá bom. Agora a última palavra é pecinha, vai. Ih, não era desse jeito? É a letra P? Ui. Como? Ui. Não faz o I assim? Isso, é só um tracinho aí. Lê pra mim. Pecinha. Vai devagarinho, apontando as letrinhas, vai. Pecinha. Muito bem, arrasou. Bate aqui, bate aqui. Vocês viram que interessante a escrita do Arthur? Ele conservou aquele pensamento de que as palavras são feitas por pedacinhos. Ele continua colocando uma letra para cada sílaba. E também começou a aparecer
algumas vogais e algumas letras nos lugares certos. Viram? Isso é um processo. Aos poucos, ele vai se aproximando dessa escrita que a gente conhece. Muito interessante ver como as crianças aprendem. Eu adoro! Um beijo e até mais! Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje eu vim ensinar vocês a fazer um cavalinho, um cabo de vassoura e garrafa PET, tá bom? Para isso, nós vamos precisar de uma garrafa PET vazia, não precisa da tampa, de barbante ou lã, fita, fitilho, o que vocês tiverem, tá bom? Uma tesoura, caneta ou canetinha, fita adesiva, aqui vocês tiverem aí na casa de vocês, um cabo de vassoura e alguns moldes, pode ser feito em papel, EVA, tecido, que vocês tiverem, tá bom? Para fazer os olhos, as orelhas e o focinho. Eu tenho alguns prontos aqui. Para crina, nós vamos usar o barbante ou a lã que vocês escolheram e vamos passar numa tampinha de Tupperware, umas 20 vezes. Vai tirar, amarrar ao meio e cortar as pontinhas que sobraram. Vamos lá montar? Nós vamos pegar a garrafa e amassar essa parte. Pode dobrar ela, tá bom? Para ela poder ficar presa, nós vamos pegar um pedaço de barbante e vamos amarrar. Vai ficar assim. Depois, como vocês recortaram com capricho aqueles moldes, nós vamos colar as orelhas do nosso cavalo, os olhos. Aqui eu tô colando com a fita, a própria fita. O focinho. E a crina, que eu já tinha pronta aqui, um pedacinho de barbante. Para finalizar, nós vamos pegar o cabo de vassoura e encaixar na boca da garrafa. Para ficar bem firme, é só passar a fita. Agora é só cuidar do seu amigão e se divertir muito. Um beijo, até a próxima! Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Tem a Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a Pop diz qual é. O caso da casa que virou rua. Mais uma vez, campeão! É duro ser o melhor. Ah, não vem não, Zico. A última quem ganhou fui eu. Última? Sabe que eu nem lembro. Eu acho que devíamos aumentar o desafio. Que tal uma corrida de longa distância? Longa como, tipo, daqui até aquela jabuti? Olá, dona Jabuti. Onde vai tão apressada? Vão visitar minha prima. Ela está bem ali, do outro lado do parque. O que acham da nossa corrida longa ser daqui até o outro lado do parque? Assim aproveitamos e damos carona para a dona Jabuti. Quer uma carona, dona Jabuti? Não, obrigada. Sempre enjoo em avião. Peixonauta, o caminho pro outro lado do parque não é por lá.
É mesmo. Isso é muito estranho. E aí, prontos para mais um desafio? Vamos correr, 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 atravessar pro outro lado. Correr, 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 dar a volta pelo lago. Correr, 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 Ahá! A ducha dos campeões! Eu acho que não, Zico. A dona Jabuti chegou primeiro. E como é que ela fez isso? Parabéns, dona Jabuti! A senhora ganhou a corrida! Corrida? Obrigada, peixonauta. Que estranho. Como é que ela chegou tão rápido? Olha, uma pop! Vamos abrir a pop juntos. Mais uma vez! Conseguimos! Ah, já sei! Só pode ser o manto da invisibilidade. Não tá funcionando, Zico. Eu ainda tô te vendo. Ah, que chato! E pra que uma capa bem hoje que nem tá chovendo? Tem certeza que vocês estão me vendo? Aham. Ah, e esse capacete aqui, pra que serve? Capacetes assim são usados em minas, túneis ou cavernas. É por isso que ele tem essa luzinha aí, Zico. Algo me diz que essa capa tem a ver com as fortes chuvas dessa semana. Mas o que seria? Eu tive uma ideia, peixonauta. O que você acha da gente procurar alguns animais que vivem em tocas? Boa, Marina! Se a missão estiver ligada a algum problema debaixo da terra, eles com certeza poderão nos ajudar. Tem certeza que estão me vendo? Isso é um trabalho para o meu buracômetro. Eu acho que encontrei alguma coisa. Ah, vocês também? Assim nunca mais vou conseguir tirar a minha soneca. Desculpe incomodar, senhor Toupeira. Está tudo bem? Bem, depois de passar uma noite todinha dividindo minha toca com um casal de morcegos e ser despertado por um olho gigante. Um casal de morcegos? Exatamente. Agora, se me dão licença, eu vou voltar para minha toca. Até logo. Por que os morcegos que vivem nas cavernas procurariam abrigo na toca de uma toupeira? Eu não sei. Talvez a pista da Pop não tenha nada a ver com bichos que escavam, e sim com uma caverna. Claro! Uma caverna! O capacete de mineiro. Vamos, peixonauta. Já sei por onde começar. Marina, eu acho que tinha uma festa e ninguém chamou a gente. Que coisa mais estranha. Olha lá, mais animais. Marina, por que você e o Zico não investigam a caverna? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada no outro lado da montanha. Certo, peixonauta. Vamos, Zico. Acho melhor você acender a lanterna do capacete, Zico. As cavernas são bem escuras. Ei, está quebrada. Mas, Marina, eu estou enxergando tudo. Ué, não era pra estar tão claro. E foi assim que a baleia virou essa caverna. E o que são essas coisas aqui no teto? O que são? O que são? O que são?
Horas! São os dentes pontiagudos da baleia, agora fossilizada. Estamos dentro dela. Essa era a sua boca. Olá, desculpe me intrometer, mas a sua explicação está errada, Sr. Coelho. Essas coisas são estalactites. Elas demoram muitos e muitos anos para se formar. São feitas do cálcio das rochas e de água. Obrigado. E agora, como vocês podem observar, temos aqui o cuspe do gigante. Por favor, não toquem nessa água. Que gigante mal educado! Cuspir assim no chão! Desculpe de novo, mas isso não é cuspe de gigante. É uma piscina natural e essa água é pura e fresquinha. Bom, agora vamos começar a última parte desse maravilhoso passeio. Bom dia, morcegos. O que aconteceu com vocês? Sabe, a nossa caverna foi invadida por um montão de bichos. Não temos mais sossego por lá. Parece mesmo que teve muito movimento por aqui. Senhor Urso, está deitado bem no meio do caminho. Por que está me acordando, coelho? Já não basta a luz e o barulho. E agora ainda vem me cutucar? Se o senhor quer dormir, por que não vai para sua casa? Mas essa é a minha casa. Oi, Peixonauta. Que bom que você chegou. Parece que tem algo errado por aqui. Por que é que vocês estão brigando? É esse urso que não quer dar licença. Mas eu já disse que aqui é a minha casa. E eu quero hibernar. Aqui é o túnel. Eu sei porque sou o guia da excursão, sabia? O túnel? Senhor Coelho, o urso tem toda a razão. A chuva forte abriu um buraco do outro lado. Agora isso parece um túnel, mas na verdade é uma caverna. E essa é a casa do urso. Mas é tão bom cortar caminho por aqui. Cavernas não são túneis, Dona Girafa. Assim como o urso e os morcegos, outros animais precisam de sossego e do escuro para viver tranquilos. Imaginem só se de repente a casa de vocês virasse uma rua movimentada e barulhenta. Claro, a pista da Pop! Um capacete com a luz queimada. A caverna estava tão iluminada que nem precisava da luz do capacete. E a capa me levou ao deslizamento causado pela chuva. Corais coloridos! Desvendamos as pistas! A missão é fazer a caverna voltar a ser o que era antes de toda essa confusão. Mas se a gente tapar o buraco da caverna, nunca mais vamos poder visitar o outro lado do parque. Claro que vão! É só usarem as trilhas que já existem. E além de tudo, são muito bonitas. Ficou perfeito, Peixonauta! Puxa, eu não sabia que os nossos passeios podiam prejudicar tanto a caverna. E se chover de novo, a caverna não vai deslizar? Você tem razão, Zico. Precisamos dar um jeitinho nisso. Uma pop! Vamos dançar no ritmo para abrir a pop? Agora é a nossa vez! Mais uma vez, pessoal! Conseguimos! Mas que legal! Mudas de árvores e grama! E pra que mais árvores? Já tem tantas aqui no parque. É que a enxurrada acabou levando também algumas árvores, Zico. E se a gente plantar novas árvores e mais vegetação, deixamos a terra mais firme e a caverna mais protegida. E eu faço questão de ajudar.
Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Conceição e hoje nós vamos brincar uma brincadeira bem legal. A corrida da bolinha de ouro. Tudo bem? Se vocês não tiverem esse papelzinho aqui de ouro, tipo um crepom, não tem problema. Você pode pegar o jornal e pode, ó, fazer essa bolinha e equilibrar na colher. Aqui eu coloquei uma fita crepe, né, para se equilibrar nela. À frente tem uma bacia, tudo bem? Se em casa vocês não tiver a fita crepe, vocês podem utilizar linha ou barbante, tá bom? Do jeito que vocês fizerem, tá maravilhoso, tá? Então vamos iniciar a nossa brincadeira? Então vamos lá. Ó, fazer minha bolinha, né? E vamos lá, se equilibrando. Não pode sair da nossa linha, do nosso barbante ou nem que tiver em casa. Ó, eu consegui. Quero ver vocês, hein? Bom dia, pessoal, tudo bem? Como foi o aprimoramento da roda por aí? Eu vi algumas coisas bem legais, viu? Gostei bastante e acho que vocês seriam bons engenheiros, os projetos ficaram bem criativos. Não se esqueçam que nós já temos o formulário disponível no Portal da Educação para o Quebrando a Cuca dessa semana. A ideia é pensarmos como os navios conseguem flutuar por cima da água e os submarinos em grandes profundidades sem afogar ninguém. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso e estou aguardando a contribuição de todos vocês. Professores, escolas, famílias, quero todo mundo participando, tá bom? Essas discussões são sempre momentos muito enriquecedores e eu conto com a participação de vocês. Então, essa semana estamos falando sobre os meios de transportes terrestres. Ontem eu já te contei um pouquinho sobre a história da roda e hoje vamos falar sobre o primeiro meio de transporte que começou a circular aí pela Terra. Vamos anotar? Os transportes terrestres, eles foram uma das primeiras criações que o ser humano fez. E sabe por quê? Porque lá na época primitiva, quando eles começaram a se tornar sedentários, eu já te contei essa história, a plantação e a criação de animais favoreceu tudo isso. Então, quando eles começam a domesticar alguns animais, surge a ideia de usar esses animais para transportar produtos de um local para o outro. Então, isso favorecia muito, agilizava todos os processos que eles executavam lá na pré-história. Então, eles domesticavam os animais, colocavam muitas vezes os produtos sobre esses animais. Foi aí que os cavalos, né, os bois, os burros, as mulas, começaram a ser amplamente utilizados no transporte de materiais. Só que aí, com a invenção da roda, que eu te contei ontem, nós tivemos outras criações aparecendo aí no dia a dia dessas pessoas. Surgem as carroças, surgem os carros de boi. Então, a roda unida aí com um espaço para colocarmos os produtos era puxada por um animal. E é daí que surge a ideia do carro de boi. Observem a imagem que eu vou te mostrar. Então, essa é a imagem de um carro de boi. E eu vou te perguntar uma coisa que tem relação com o que eu te apresentei no nosso encontro de ontem. Será que seria fácil para esse animal conseguir puxar esse carro com uma roda quadrada? Coitadinho, né? Eu acho que seria bem difícil e se a quantidade de produtos aí fossem muito grandes, ia ficar bem pesado. Com uma roda quadrada, acho que seria um pouquinho difícil, não é mesmo?
Então, olha só como a importância do que nós conversamos ontem influencia diretamente na criação dos demais transportes que nós temos e que surgiram depois disso. O carro de boi é só um exemplo. Esse meio de transporte ele foi tão importante e se tornou tão famoso que nós temos até mesmo algumas festas que foram criadas para homenagear esses carros de boi, essa tradição que marcou tanto a nossa história. Olha só essa imagem. Além dessas festas que ainda acontecem em muitos locais, alguns escultores trazem essa ideia para a sua arte. Então, um dos exemplos que nós temos é um escultor chamado Vitalino. Ele fazia esculturas de argila e a partir dessas esculturas ele representava as paisagens, tudo que ele estava vendo ali no seu ambiente, no seu meio de vivência. E o que ele via muito eram carros de bois. Olha essa outra imagem que a Pro vai te mostrar. Então, o Vitalino foi um escultor pernambucano que em meados lá de 1900 fazia essas esculturas com barro, com argila. Viu só que legal? Então agora, como parte do nosso desafio, eu quero exatamente te convidar para experimentar um pouco dessa criação e dessa escultura. Eu sei que vocês já tiveram em outros programas, não no desafio do dia, em outras partes do programa, algumas dicas dos professores ensinando vocês a fazerem a massinha caseira. Então, nós vamos partir dessa ideia de manipularmos alguns materiais, criarmos a nossa massinha caseira e a partir daí, o desafio é para que vocês sejam escultores e possam representar os carros de boi. Então, a Pro vai te mostrar aqui uma receita bem simples também de como você pode fazer essa massinha, tá bom? Então, observem comigo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Léo e hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer uma massinha de modelar caseira, tá bom? Então é só você seguir todos os passos certinhos que você vai conseguir fazer uma massinha bem legal. A primeira coisa, turminha, vocês vão pegar 2 xícaras de farinha de trigo e colocar numa vasilha grande. Vira tudo. Depois, vocês vão pegar 1 xícara de sal. Também vão misturar. Em seguida, vocês vão colocar 1 xícara de água, mais ou menos 1 xícara de água. Pode colocar, Léo. Precisa também de 1 colher de sopa de óleo. Agora, nós vamos misturar bem. E já mostramos para vocês como que isso vai ficar. Só um minutinho que nós já voltamos, né, Léo? Sim. Gente, olha só como é que tá ficando. Agora, eu escolhi uma cor, né? Que nesse caso eu escolhi a verde. Você bota um pouquinho. Pode ser a cor que você quiser. Pode ser a sua cor favorita. E aí, você mexe. Quem quiser, turminha, pode mexer com a mão, tá bom? Pede ajuda para um adulto. Se ela ficar muito molenga, você precisa acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo. E se ela ficar grudando na mão, você precisa acrescentar um pouquinho mais de óleo, tá bom? O Léo vai colocar mais um pouquinho de corante para deixar o verde na cor que ele gosta. E depois que chegar na cor que você gosta, então sempre observa, tá bom? Se ficar muito molenga com a quantidade de ingredientes que a Pro falou, você precisa acrescentar mais farinha. E se ela ficar grudando muito na sua mão, você acrescenta um pouquinho mais de óleo
e está pronta a sua massinha. Né, Léo? Sim. Então agora nós vamos terminar de fazer a nossa massinha aqui para nos divertirmos com as esculturas aí dos transportes terrestres, que é o assunto do nosso dia. Tchau, Léo! Tchau! Agora, com a sua massinha pronta, você vai ser o escultor. Então, como a Pro já tinha te contado, você pode fazer qualquer escultura relacionada a esse desenvolvimento dos transportes terrestres que estamos conhecendo aqui essa semana, tá bom? Ou você pode também ampliar essa escultura e observar o seu entorno. De repente, alguma percepção que você está desenvolvendo, que você já percebeu que aconteceu a partir do isolamento social. Então, você pode buscar inspiração em qualquer coisa que você tenha aí no seu entorno. Era assim que Vitalino construía as suas esculturas. Não só ele, mas muitos artistas buscam inspiração nas coisas que estão no seu entorno, tá bom? Então, essa é a síntese do nosso desafio. Você vai preparar a massinha caseira. Se você já tem outro tipo de massinha em casa, tudo bem, pode utilizar a sua, tá bom? A Pro está dando uma opção para quem não tem a massinha e quer participar da elaboração do nosso desafio, tá bom? Então, você vai fazer a escultura relacionada aos meios de transportes terrestres. A sugestão é que você confeccione aí um carro de boi. Ou ainda você pode buscar inspiração no entorno, algo que esteja presente aí muito marcante no seu dia a dia e fazer esse registro na sua escultura. Combinado? Amanhã, turma, nós vamos falar sobre os carros. Parece simples, né? Os carros estão tão presentes no nosso dia a dia, causando trânsitos caóticos, mas não é desse carro. Vamos falar desses também, mas a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês a ideia dos carros elétricos. E como é que será o carro do futuro? Amanhã nós conversamos a respeito disso. Eu fico te esperando. Tchau, tchau! Olá, galera da EJA! Qual o melhor horário para vocês acompanharem o nosso programa? Lembramos que os estudantes da EJA que trabalham podem acompanhar nossas aulas no melhor horário para cada um de vocês. Nossa aula hoje de língua portuguesa será sobre tipos e gêneros textuais. Vamos aprender? Uma ótima aula a todos! Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre textos. Bom, muitos textos circulam na sociedade, né? Então eu vou ajudar você a entender agora como é que a gente classifica esses textos. Por isso que o tema da aula de hoje é tipos e gêneros textuais. Quando alguém solicita você que escreva um texto, você já deve ter se perguntado, mas espera aí, que texto eu vou escrever? Porque existem muitas possibilidades de escrita textual. E eu quero te ajudar agora a reconhecer padrões que ajudam a gente a definir o que é uma tipologia textual ou um tipo textual e o que são gêneros textuais, para que você consiga reconhecer esses formatos e escrever textos com muita qualidade dentro do que se espera da convenção de cada tipo e de cada gênero. Quando a gente fala em tipos textuais, a gente está falando de 5 categorias básicas que são demarcadas e definidas por conta de características verbais, estilísticas, semânticas, propriedades estruturais em comum. Por isso que os tipos eles não são tão variados, porque esses padrões gramaticais, esses padrões semânticos, eles são definidos, esses padrões estruturais, a partir de algumas características muito específicas. Por isso que a gente costuma dizer que há basicamente 5 tipologias textuais, ou seja, há 5 tipos textuais. Essas tipologias podem estar presentes em diferentes gêneros, por isso que a gente vai entender esses grupos separadamente para não gerar nenhum tipo de confusão. Os tipos, basicamente, são 5. A narração, a descrição,
a dissertação, a injunção e a exposição. Então, são 5 tipologias, 5 tipos textuais, 5 maneiras que a língua nos apresenta de construir textos mais diversos possíveis. Antes de entrar nessa descrição específica de cada um desses tipos, eu quero lembrar a vocês 2 conceituações importantes quando a gente estuda tipo e gênero, que é a ideia de suporte e de domínio textual. Presta atenção, um suporte é um espaço, é um local onde a gente encontra textos. Por exemplo, uma camisa pode ser um suporte de um texto, de uma frase, de um verso, de um poema. Até uma árvore, às vezes, pode ser o suporte de um texto, né? Você pode escrever uma pequena mensagem de amor em uma árvore, isso pode acontecer. Ou seja, nesse caso, a árvore seria um suporte, por que não? Mas é claro que no dia a dia, né, em nosso cotidiano, os gêneros, os textos, eles são apresentados em outros tipos de suporte, tal como um livro, uma revista, ok? Então perceba, esses suportes são os locais onde nós encontramos os textos, livros, revistas, jornais. Por isso que, por exemplo, dentro de uma revista, dentro do suporte revista, a gente encontra diferentes textos. Eu encontro uma entrevista, uma notícia, uma reportagem, posso encontrar horóscopo, tirinhas, piadas. Todos esses textos que eu falei para você aí são textos variados, de gêneros diversos, que são apresentados em um mesmo suporte. Nesse caso, o suporte revista. Então, suporte é onde a gente encontra os textos, ok? Pode ser qualquer espaço onde os textos se encontram. O domínio já é um conjunto de textos que apresentam características em comum do ponto de vista semântico, do ponto de vista da área. Por exemplo, existem textos que são comuns ao domínio jurídico, existem textos que são comuns ao domínio religioso, ao domínio jornalístico, ou seja, esses textos que apresentam características temáticas, semânticas e conceituais muito próximas compõem um grupo mais específico, um subgrupo que a gente chama de domínio, ok? É importante fazer essa distinção porque às vezes você pega uma revista e diz: ah, o texto que eu estou lendo é uma revista. Não. Dentro dessa revista existe algum texto, então a gente vai aprender a dar nome aos textos, até para que você se sinta mais confortável quando o professor disser a você: e vamos escrever um texto? Que texto? Eu quero saber, porque a depender do tipo e do gênero, eu vou escrever um texto diferente. O tipo, a tipologia narração, ela é marcada por uma contação de histórias. A tipologia narrativa, ela apresenta elementos básicos, tais como a presença de um narrador, que pode ser um narrador em primeira ou em terceira pessoa, ou seja, um narrador que conta a história, um narrador que apenas observa a história. A gente chama de narrador personagem, ou de primeira pessoa, e narrador observador, ou de terceira pessoa. O tipo narrativo, a tipologia narrativa também gira em torno de um enredo, de uma sequência de ações demarcadas por uma estrutura em início, meio e fim. Um conflito muito bem delimitado, ou seja, existe algo a ser narrado, contado, existe um problema a ser resolvido. Então, alguns desses elementos que eu mencionei para você, tais como a presença de um narrador, a presença de um enredo, uma sequência de ações, todos esses elementos compõem a tipologia narração. Outra tipologia muito comum é a descrição. A descrição a gente realiza por meio da observação, por meio da listagem de características. Então eu posso fazer a descrição, por exemplo, de uma sala de aula, de um escritório, de uma obra artística. Essa descrição é marcada muitas vezes por um caráter objetivo de análise, enumeração de informações, de características específicas. Então, se eu peço para você descrever alguém, descrever um ser humano, por exemplo, você pode apresentar características físicas, psicológicas, informações importantes para que eu reconheça as características desse ser humano. A descrição ela pode ser objetiva, ou seja, imparcial, direcionada a aspectos visíveis por boa parte das pessoas, ou uma descrição mais subjetiva, voltada para características e observações mais pessoais. Existe também o tipo dissertação, muito cobrado, muito usual, muito comum na escola. A dissertação é um tipo de texto que gira em torno da defesa de um ponto de vista.
A dissertação é construída a partir da criação de uma tese. Tese essa que é uma opinião, um ponto de vista que você tem, que precisa ser comprovado por meio de argumentos. Por isso, quando a gente diz, escreva um texto dissertativo, escreva uma dissertação para mim. Essa dissertação, que na verdade é uma tipologia, é um tipo textual, é uma maneira de escrever o texto, é um padrão textual que implica que a gente consiga defender um ponto de vista, defender uma ideia a partir de uma tese, a partir de argumentos. Então, a dissertação é um texto de caráter opinativo. O outro tipo textual é a injunção, que são aqueles textos de caráter instrucional, ou seja, textos como a bula de remédio, a receita de bolo, o manual de instruções. Esses são textos cuja função é instruir, aconselhar, orientar o leitor a fazer algo. Perceba que cada um desses tipos tem uma propriedade que o unifica, que o caracteriza. Então, essa propriedade de contar uma história, descrever algo ou alguém, defender um ponto de vista, no caso da injunção, se classifica como a propriedade de instruir, orientar. Nós temos também os textos, a tipologia de caráter expositivo, que a gente chama de exposição. Na informação, eu apresento informação, apresento dados. Esse tipo expositivo é um tipo muito comum, por exemplo, em gêneros como o seminário, como a aula expositiva. Gêneros esses que me pedem para fazer uma pesquisa, estudar um tema e apresentá-lo para um público. Então, os textos de caráter expositivo têm uma propriedade informativa também, de listar informações, de expor ao outro um determinado conteúdo. Esses, então, são os 5 tipos textuais. Esses tipos vão, de certa forma, determinar a existência dos gêneros. E perceba que agora, quando eu falo em gêneros, o quadro fica mais colorido, as informações ficam mais evidentes, mais plurais. Por quê? Porque existem gêneros que a gente nem dá conta de reconhecer. Os gêneros surgem a todo momento. Os gêneros são os textos que circulam em nossa sociedade e que apresentam padrões sociais, culturais, estilísticos e estruturais. A grande diferença do gênero para o tipo é que em cada um desses gêneros, eu vou falar para vocês sobre alguns deles, a gente apresenta, a gente reconhece os tipos. Então, em um gênero eu posso encontrar propriedades de diferentes tipos textuais. É o que vai acontecer, por exemplo, com o gênero notícia, que pode, obviamente, expor uma informação, descrever uma situação, narrar uma situação. Ou seja, só em um gênero como a notícia eu já encontro propriedades de diferentes tipos textuais. E essa é uma propriedade do gênero. O gênero apresenta essa diversidade tipológica. Os gêneros surgem por conta da necessidade de comunicação. Por isso que com o desenvolvimento da sociedade, dos meios de comunicação, podem surgir gêneros novos, a ponto de a gente começar a reconhecê-los exatamente por isso, por conta da penetração deles em nossa rotina. Hoje a gente pode falar, por exemplo, que já existe um padrão de escrita de determinados gêneros próprios da internet. Uma postagem em rede social tem uma característica diferente, por exemplo, de um bilhete, de um e-mail. Ou seja, existem necessidades comunicativas que predeterminam a existência e a criação, por que não, de alguns gêneros. O gênero crônica, por exemplo, que apresenta um caráter narrativo, mas que também pode apresentar pontos de vista, visões, determinado lirismo, determinado posicionamento emocional, um posicionamento subjetivo do escritor, então que misturam tanto um caráter narrativo, descritivo, quanto, por que não, dissertativo. Nós temos o gênero debate, que é construído oralmente em cima da defesa de um ponto de vista e de pontos de vista que entram em discussão, em debate, por isso que há essa reunião, esse encontro de argumentos. Então, um gênero que vai precisar muito da dissertação, mas que vai precisar também da exposição, para que eu informe corretamente os dados, para que eu defenda corretamente o meu ponto de vista de forma embasada. Nós temos gêneros como o anúncio, como a receita, gêneros de caráter injuntivo, porque a receita
quando eu falo aqui a receita culinária, né? Ela instrui você a fazer determinadas ações, como por exemplo, misture, bata, acrescente. Então, quando eu tenho essas indicações, eu mostro que eu estou usando a tipologia injuntiva, tal como no anúncio, que geralmente nos convoca, nos convida a ter determinado comportamento, a adotar determinada postura. Nós temos gêneros como poema, que podem ter um caráter narrativo também, por que não? Em muitos momentos, um caráter descritivo, um caráter injuntivo, um poema que, por exemplo, te convide a fazer algo, pode acontecer. Ou um poema que também apresente dados e depois misture esses dados com opiniões. Nós temos a canção, que é construída semelhante ao poema, numa estrutura em versos e estrofes, que pode apresentar tanto trechos narrativos, quanto descritivos, quanto dissertativos, quanto injuntivos. Nós temos a piada, que é meramente narrativa, mas que também pode apresentar um ponto de vista e pode descrever algo. Ou seja, há uma mistura de tipologias quando a gente começa a reconhecer os gêneros. Um gênero, por exemplo, como o relatório. Eu posso, obviamente, e preciso, né, ser bastante descritivo em um relatório, então eu vou utilizar recursos da descrição, mas em alguns momentos eu vou contar o que aconteceu, por exemplo, se for um relatório de um projeto acadêmico, de um projeto escolar, de um experimento, eu vou precisar narrar o passo a passo, eu vou precisar descrever o passo a passo, eu vou precisar expor dados, informações específicas sobre o procedimento realizado. Então, só aqui eu já reconheço pelo menos 3 tipologias no gênero relatório. Isso significa que há uma diversidade de tipologias nos gêneros. E isso significa também que existem gêneros os mais variados possíveis. Os gêneros surgem a todo momento por conta da necessidade de comunicação. Então, gêneros são os nomes que nós atribuímos aos textos que circulam em nossa sociedade. Textos esses que apresentam características bastante específicas, tais como a crônica, a notícia, o debate, o anúncio, gêneros que podem ser escritos ou orais. Então, da próxima vez que alguém pedir para você escrever um texto, pense sempre, que texto é esse? Estão me pedindo para escrever qual gênero? E tente reconhecer também que, dentro desses gêneros, existem padrões, 5 padrões, grandes padrões específicos, 5 tipologias que predeterminam a existência dos textos, a escrita dos textos em língua portuguesa, né? Padrões esses que podem ser manifestados em gêneros orais ou gêneros escritos. A narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição, ok? Tipos e gêneros. Esses foram os temas da aula de hoje. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada, eu conversei um pouco com você a respeito da organização da mesa para a refeição, o quanto essa atividade é importante e o que nós queremos é que a criança participe desse ambiente como um todo que ela vive. Muitas vezes, a criança não sabe que horário que ela vai almoçar, ela não sabe ver horas, né? Às vezes ela não entende que, olha, agora nós vamos almoçar. E ela só sabe, muitas vezes, quando o prato está pronto na mesa e ela só tem que sentar para comer. A organização da mesa é um antecedente do que vai acontecer logo depois. O que antecede isso, né? Organizar a mesa. E a consequência disso vai ser sentar e comer. Então é importante trabalhar isso com a criança e mostrando para ela, né? Olha, agora nós estamos organizando porque logo nós vamos comer. E eu vou ocupando essa criança com outras coisas também, porque muitas vezes a criança fica lá ociosa, né? Ou apenas com um objeto e ela não tem essa participação ativa desse ambiente. Claro que quando nós estamos nesse processo de ensino, a criança não tem a proatividade de fazer atividade, não conhece, né? Os utensílios, não tem esse repertório. Então nós vamos construindo isso com ela. Isso demora um pouquinho, mas logo essa criança está com essa autonomia. Enquanto eu estou lá fazendo o almoço, eu sei que o Augusto vai estar lá arrumando a mesa para que a gente possa se alimentar. Isso é importante, né? Compartilhar com essa criança desse fazer, né? Diário, todos os dias que ela precisa se alimentar, então todos os dias nós arrumamos a mesa. Hoje eu quero falar um pouco da continuação dessa atividade, que é fazer o seu próprio alimento, preparar a sua própria refeição.
E aí, no caso, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar hoje o café da manhã. A criança vai cortar o pão, preparar o seu leite e nós vamos conversar um pouco sobre isso depois que você assistir um vídeo prático em que o Augusto realiza essa atividade com auxílio, tanto auxílio gestual quanto auxílio verbal e um pouco também de apoio físico para que essa atividade aconteça, tá bom? Vamos assistir? Hoje nós realizaremos uma atividade de preparação do café da manhã. E quem vai fazer isso é o Augusto. Eu vou auxiliá-lo. Neste copo nós temos água quente. Aqui nós temos o leite da Prefeitura Municipal de Guarulhos. O Augusto vai fazer o leite, cortar o pão e passar a manteiga. Vamos lá? Augusto, pega a colher, uma colher, coloca aqui. Não, assim, ó, pega uma colher, isso. Coloca aqui. Mais uma colher, isso. Coloca aqui. Agora mexe. Vamos mexer assim. Mexe. Assim. Isso, é o leitinho, né? Isso, muito bem. Agora vamos tirar a colher. Coloca a colher aqui. Feito o leite, agora nós vamos para o pão. Pega o pão. Muito bem. Pega a faca. E coloca o pão. Você vai. Corta o pão. Isso, segura aqui, passa assim o pão, corta, segura o pão, corta assim, isso, cortou, né? Agora você vai abrir o pão, abre o pão assim, segura aqui, abre o pão, muito bem, agora pega a manteiga. Pega a faca aqui, ó, a faca, passa, pega a manteiga aqui e passa no pão. Segura o pão com essa mão, você segura e com a outra você passa assim, ó. Ela vai passando no pão. Segura a faca assim, passa a manteiga. Não vamos colocar muita não, né? Muita manteiga faz mal, né? Isso, o Augusto tá fazendo o seu próprio pão, né, Gu? E tem que ser assim todos os dias. Agora pega e passa nesse aqui um pouquinho. Segura aqui. Passou. Segura o pão, segura o pão. Segura, vai passando. Assim. Isso. Segura o pãozinho para passar. Segura o pão. Com a outra mão, segura o pão. Essa mão, segura o pão aqui, assim, ó. Ó, eles têm muito nojo, né, Augusto, de melar a mão, né? Aí fica com esse cuidado todo, isso. Fecha o pão, fecha assim, ó, segura o pão aqui, coloca aqui, isso, assim, aperta aqui, isso. Aí pega a cadeira pra você sentar, vamos sentar. Isso, agora senta e pode comer o seu próprio pão. Atividade realizada. Agora nós vamos tomar o nosso café. Muito obrigada pela sua atenção. Vamos falar um pouco sobre esse vídeo. Um vídeo muito simples, né, com poucos comandos, né, mas complexo aí como um todo na questão da coordenação motora. Quando nós falamos para a criança, né, pegue a colher, mexa, nós damos os nomes, né, do leite em pó, do copo, da colher, da faca, da manteiga. Muitas vezes a criança, ela sabe, né, o que são os itens, mas ela não tem essa proatividade de fazer. Como ela tem essa coordenação motora muito prejudicada e ela não sabe, né, faca para que faca?
né, para cortar. Cortar o quê? Ah, o pão, o que é pão? Né? Então a gente observa em muitas crianças essa dificuldade de saber o item das coisas, né? Qual é o nome das coisas, né? Eu tô vendo lá um saco de pão e a criança tá parada, né? Eu falo para ela, pegue o pão, ela fica lá parada olhando. Então, nós precisamos primeiro apresentar para a criança, falar o que é o que, né? Olha, isso é o pão, aqui é a manteiga, isso é a faca, esse é o seu leite, esse é o seu copo. E aí nós vamos instruindo a criança a fazer essa atividade. Percebem que no vídeo, o Augusto, na hora de cortar o pão, e eu nem exigi muito dele nessa atividade, ele demonstra, né, que ele não tem essa coordenação motora, né, grossa, boa, né? Ele fica ali segurando, não sabe se segura, se não segura. Horas também ele tem a questão com a manteiga, ou seja, eles têm muito nojo, né, de patês, de manteiga, de cremes, né, de sujar as mãos por uma questão sensorial. E aí muitas vezes nós brincamos com a criança com gel, nós brincamos com a criança com massinha, com geleia, para que a criança possa então, quando tiver essa atividade do dia a dia que ela tem que fazer, ela estar preparada, ela não demonstrar, né, essa aversão. Né? Por quê? Porque ela já tocou nessas texturas, ela já teve essa familiaridade, esse contato maior, então fica, né, ela tem uma melhor aceitação. Claro que ainda é uma dificuldade, às vezes eu trabalho texturas com o Augusto, né, de lixa, aquele saco bolha que a gente fica estourando, né? Tudo isso são texturas diferentes que a criança tem que sentir. Colocar o pé na grama, colocar o pé na areia. E isso tudo, né, pedagogicamente, tem a ver com esse momento em que você está fazendo um pão de forma muito simples e a criança, às vezes, deixa de comer aquele pão porque ela tem que passar aquela manteiga e ela tem maior aversão dessa textura, né? Então, por isso que é importante a gente sempre oportunizar para a criança essa atividade. E isso deve ser feito todos os dias. Vejam que eu trago aqui muitas dicas, né, do dia a dia da criança. E tudo isso tem a ver quando essa criança chega lá na escola. Quando ela chega na escola, como que ela está? Né? Muitas vezes eu consigo saber, né, o que é feito com a criança, o que ela trabalha, medindo pelo comportamento dela. Tem crianças que chegam na escola, não conseguem abrir a mochila para ir ao banheiro, precisa de alguém que leva, alguém que abaixa a calça, alguém que levanta. Para se alimentar precisa de alguém que dê na boca. E isso eu estou falando das crianças que têm condições físicas para isso. Há crianças que não têm, nós entendemos, mas nós precisamos estimular, trabalhar essa criança para que no passo a passo, né, dentro do seu processo de desenvolvimento, essa criança consiga realizar essa atividade. E esse é um momento muito importante, nós estamos em casa, a criança pode fazer essa atividade, né, e com isso até um suco de fruta você vai fazer, né, no momento do café da manhã, que é o que ela gosta. Participe essa criança dessa atividade em cortar as frutas, né, em colocar no liquidificador ou em colocar dentro de uma jarra. Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Bom, é uma atividade muito simples, eu espero que você consiga realizar em casa com seu filho e à medida que ele for, né, atendendo, ele não precisa fazer tudo. Ah, ele só consegue fazer isso agora. Aí a gente vai partindo para o que ele não consegue fazer aos poucos, porque é muita informação e muitas vezes a criança apresenta dificuldade por ser muita coisa, tá? Bom, eu te espero no nosso próximo encontro. Muito obrigada, até mais. E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim. Mas amanhã eu espero vocês com muito mais. Até lá, tchau, tchau!